Olha aí, meu amigo, tem mais gente desembarcando do governo Lula. Pois é, o PP, um dos partidos do Centrão que apoia mais ou menos ali o governo, que está naquele meio termo que você conhece muito bem, está sofrendo uma pressão interna para deixar o governo Lula de forma completa. Tem gente do PP no gabinete ministerial do Lula, o Fufuca, que é lá do Ministério dos Esportes, um cara que foi colocado lá às custas da Ana Moser, né, uma mulher no gabinete ministerial do Lula, que foi sacada sem o menor problema para acomodar mais um partido na base de apoio do Lula. Apoio esse que se torna cada vez mais frágil, cada vez mais fraco. O Ciro Nogueira, que é o presidente do PP, já mandou a real, falou que os partidos do Centrão, não só o partido dele, os partidos do Centrão não estarão fechados com o Lula em 2026, apesar de haver um debate ainda nesse sentido. O PP está alinhando-se para sair da base do governo, o PSD falou que fica, mas vai exigir alguma coisa a mais, sem sombra de dúvidas. O União Brasil está querendo um cargo de vice-presidente, o PSD vai querer tomar uma bocada maior do governo Lula, sem sombra de dúvidas. Então, vamos conversar sobre esse tema, sobre esse assunto, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, PP é o partidão aí do Ciro Nogueira, enfim, é um partido que percebe-se claramente não tem vínculos diretos com o Lula. O Ciro Nogueira não é nenhum lulista e, além disso, tem gente que é do partido que já teve participação no ministério, no gabinete ministerial do Bolsonaro. Olha só, a Tereza Cristina e o próprio Ciro Nogueira, né, que já foi também do governo do Bolsonaro anteriormente. Então, não tem ninguém puro sangue petista aqui, puro sangue esquerdista. É um pessoal realmente circunstancial. Se for interessante apoiar o governo, eles vão apoiar, independente de qual partido. Aquele centrão fisiológico que a gente conhece muito bem. Então, há uma discussão interna, sim, no PP para desembarque do governo Lula, ou seja, sair por completo disso aí. Hoje o partido tem 50 deputados, né? Então tem 50 participantes, 50 assentos ali na Câmara dos Deputados e 6 senadores, o que é bastante coisa, meu amigo. É um partido relevante, tem algum grau de importância, sem sombra de dúvidas ali no Congresso Nacional, e saindo por completo do governo, vai doer bastante no Lula, principalmente no momento em que ele tem grandes dificuldades de aprovar até mesmo um orçamento lá no Congresso de forma geral, né? Então, existem alguns aliados do Lula, sim, no PP, gente que fecha com ele. Aqui o Neto Carleto, inclusive, ele é da Bahia, inclusive ele é vice-líder do governo lá na Câmara dos Deputados, só que a maior parte do partido hoje já é contrária ao Lula. E nenhum dos 6 senadores do PP são considerados votos 100% com Lula. Não tem nenhum que se classifique dessa forma, né? Um aqui, né? Um senador, inclusive, falou que nunca nem embarcou no governo Lula. Enfim, o Ciro Nogueira tem criticado bastante o governo Lula, principalmente por causa de indicações recentes que foram feitas, como é o caso aqui da Gleisi Hoffmann e a possível indicação do Guilherme Boulos. Eu já falei sobre esses 2 casos aqui no meu canal, inclusive. Então ele não poupa elogios, só que não, ao governo Lula, à atual condução, e é claro que isso está pesando na decisão do próprio partido de abandonar o governo Lula. Eventualmente, né, o Ministério do Esporte teria que ser abandonado pelo PP. E é um movimento curioso que eu já tratei aqui no canal, inclusive, de chegar a um ponto em que o Lula vai ter que ficar oferecendo ministérios, porque ninguém vai querer pegar. Tem muita gente se afastando do governo e partidos que estão querendo desembarcar, como o PP, inclusive entregando os ministérios, falando: toma, não quero isso mais, arranja alguém para colocar no lugar, por causa da brutal queda de popularidade que o Lula vem sofrendo. O cara nunca teve força no Congresso Nacional. Nesse terceiro mandato dele, absolutamente. O cara só sabe trabalhar com mensalão, com petrolão. Esse negócio de articular de verdade nunca foi com ele. Então, o Lula já estava extremamente isolado em matéria de relações com o Congresso Nacional. Mas tinha ainda aquela ideia de que foi eleito, então o cara tem apoio popular.
Mas o massacre que tem sido observado nas pesquisas de opinião deixa claro que nem isso o Lula tem atualmente. Aí o pessoal está medindo, colocando na balança o que é melhor, virar oposição de uma vez e acabar de enterrar o governo, ou tentar parasitar, canibalizar o que restou desse governo ainda até o final do próximo ano, né? Então, o Ciro Nogueira já mandou a real, falou que o PP não vai apoiar o Lula em 2026, que não significa que já vai desembarcar, e falou que outros partidos como Republicanos, União Brasil e PSD também vão abandonar o barco, ou seja, o Centrão como um todo. Todos esses partidos aqui hoje têm gabinete ministerial junto do Lula. Então eles têm uma pasta ou mais, alguns partidos têm mais do que isso e todos estão interessados em desembarcar. Ele diz aqui o seguinte, né, que quanto mais a eleição se aproximar, mais esses políticos vão ser cobrados e vão ter que tomar uma posição nesse sentido. É nesse momento que pode acontecer a grande debandada, né? Mas, enfim, ele falou aqui, inclusive, que a pressão no PP não é só dele, são os correligionários que estão cobrando para que isso aconteça. Ele falou que o Fufuca nem deveria ter assumido o ministério lá atrás, ele falou que foi contra desde o início, só que o partido deixou ele ir para lá, né? Aquela coisa, vai que funciona, vai que dá bom, a gente já tá junto, a gente já tá colado, se não der bom eu falo que eu não aprovei, que eu não queria que isso acontecesse. Não é certo se todos os partidos do Centrão vão mesmo sair como o Ciro Nogueira afirmou. Parece aqui, né, que o PSD falou que não vai querer sair por enquanto. Pelo menos por enquanto vai se manter aí, né? Agora, o que acontece? De graça não vai ser. Esse pessoal aqui não vai continuar apoiando o Lula de maneira constante, assim, de uma forma intransigente, vão apoiar com condições, de maneira circunstancial e vão cobrar muito caro por esse apoio, sem sombra de dúvidas. Toda a pressão que está sendo feita hoje por uma reforma ministerial parte justamente disso aí. O Centrão querendo mais participação no governo Lula. E tem mais, esse pessoal agora com as pesquisas eleitorais, eles vão querer crescer para cima do governo. União Brasil já falou que quer ter a vice-presidência no próximo ano. Apoia o PT se puder indicar o vice. O vice hoje é do PSB, o Geraldo Alckmin, que não é um partido muito grande, faz parte da base aliada do governo, ok, mas não é um partido muito grande e tem 2 ministérios, um do próprio Alckmin, mas também tem o Márcio França. E não tem tantos assentos no Congresso Nacional quanto PSD, União Brasil, o próprio PT, republicanos também. Então esses partidos se sentem preteridos em função de um partido muito menor. É claro que a vice-presidência do Alckmin foi muito mais pelo Alckmin, pela pessoa dele e o que ele poderia representar para o Lula. Por exemplo, em São Paulo, algo que se mostrou muito acertado, então foi muito mais pela pessoa dele do que pelo partido, que não fez tanta diferença assim, mas o partido veio de brinde para o Lula, só que o Alckmin cobrou o seu preço, é claro, o partido dele também. Agora, outros partidos que ainda não pularam fora do barco estão cobrando aí um quinhão maior, querendo uma bocada maior dentro do governo Lula, sob ameaça de sair. O PP, eu acho que sai mesmo, tá? Para ter um debate assim, uma declaração tão evidente, uma coisa tão certa, vamos sair, e aquelas conversas de bastidores que vazam para todos os lados, é porque eles vão desembarcar do governo sim. Tem só um ministério pequenininho, não é tão forte dentro do governo mesmo, o PP. Então, se tem um partido do Centrão que está engatilhado para sair hoje, é o pessoal do PP. Republicanos, eventualmente, também pode acabar seguindo isso aí. Agora, PSD e União Brasil, acredito que vão cobrar mais caro do governo Lula e ele vai ter que ceder em algum momento para evitar perder qualquer apoio que ainda reste. Ou ele vai se isolar por completo, abraçar o PT, abraçar o PSOL e ficar apenas nisso aí, sendo totalmente abandonado por quase todo mundo no Congresso Nacional. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.